Amém. Hoje nós vamos falar sobre uma relação de pai e filho. Nós vamos falar sobre Davi e Absalão. Eu confesso que eu pensei muito antes de falar a respeito desse assunto, porque de madrugada eu estava assistindo o vídeo e eu fiquei chocado. E eu estava pedindo para o Senhor uma palavra. Essa é uma palavra que acontece uma situação até trágica. Eu queria trazer algo que falasse muito mais sobre o amor, não sobre princípios, princípios de aconselhamento, para que vejamos as nossas faltas. Mas foi assim que o Senhor quis. E eu vou contar o que aconteceu essa madrugada. Eu vi a notícia, um vídeo de um pastor lá do Rio de Janeiro. Esse pastor, na verdade ele não é um pastor, ele é um irmão lá do Rio de Janeiro, muito abençoado, muito honrado. Achou, Elião? Glória a Deus, olha aí, Deus trazendo cura para a nossa mesa de som. Aleluia. Então, é um irmão muito honrado, e ele estava com um problema na casa dele. De repente, o Espírito Santo começou a incomodar ele alguns dias antes, a respeito de alguma situação que estava acontecendo na casa dele, mas ele sequer tinha conhecimento do que era. Ele não sabia. E você sabe que o nosso espírito tem a consciência, a intuição, a comunhão, e ele ali, e o Espírito Santo alertando ele. De repente a filha dele ficou doente. Levou no hospital, fizeram alguns exames e não acharam nada. E ela veio para casa, só que a urina dela estava muito forte e com uma cor diferenciada. Eles resolveram levá-la novamente no hospital. Chegando no hospital, eles começaram a fazer uma bateria de exames e viram que a vesícula dela estava de porcelana já. Era um câncer, segundo um diagnóstico que foi dado, e aquilo acabou com a família, acabou com a casa. A mãe já tinha problemas, porque tinha tido um aneurisma algum tempo antes, e estava sofrendo também, e aquilo acabou com a casa, mas o Senhor estava alertando aquele pai de algo que estava acontecendo dentro de casa, ele não tinha noção do que era. Ele orava no hospital e o Senhor querendo falar algo. Está aí a nossa percepção espiritual. Às vezes você, mãe, principalmente as mulheres, tem aquela percepção de que algo não está bem com o filho. Senta com seu filho, conversa. E esse pai estava ali e ele não conseguiu extrair daquela menina o que poderia estar acontecendo. Só que ele chegou em casa cansado, exausto. Estava no hospital, a esposa não podia ir. Ele sentou perto de uma janela e ele começou a cochilar. De repente ele foi pego num sono muito profundo. Alguém já teve aquele sono que você sabe que não é um sono comum? Que é algo anormal? E uma mulher com os cabelos longos esticava a mão pela janela e colocou a mão no pescoço dele e começou a apertar. E a mulher vendo aquela cena e ele lutando com aquela situação. E ele acordou e tirou a mão daquela mulher todo desesperado. Naquele momento o Senhor foi trazendo a iluminação do que estava acontecendo ali dentro. E ele viu um bonequinho, uma bonequinha da Mulher Maravilha, que a menina tinha ganho de uma pessoa. Ele foi no quarto, pegou aquela boneca da Mulher Maravilha. Na mensagem ele fala quem ele pensou naquele momento. Vocês vão conhecer a respeito da Diana dos Efésios. Eu não vou me aprofundar nesse texto, nesse termo, porque eu acho que não é o dia ainda. A gente vai preparar a igreja e tem alguns assuntos que são muito íntimos da igreja, que a gente está tratando na sexta-feira. Sexta-feira nós tivemos aqui uma aula sobre morte, sobre estado intermediário, ok? Amém? Eu gravei e já desgravei, porque o PDF está com o bigode, acho que ele vai colocar hoje. Tem todos os assuntos. Quem não tem o aplicativo da igreja, vai lá no Play Store, Igreja Batista, Projeto para a Família, vocês vão ver o símbolo lá, baixa, vai lá nos downloads, faz o download, a aula está lá. Inclusive as perguntas que fizer. Então, são assuntos muito íntimos da igreja. Eu não posso falar, porque tem pessoas que estão nos assistindo. Mas eu vou falar da Diana dos Efésios. Como que é o nome da Mulher Maravilha? Alguém sabe? Tá bom. Esse homem pegou esse brinquedo e ele foi e orou em nome de Jesus. Chegou no hospital e pôs a mão sobre a filha com autoridade. Aquela menina foi curada imediatamente.
Isso é para quem crê. Mas eu vou contar uma história muito nossa aqui, muito minha. Eu, meu genro querido, parabéns, feliz Dia dos Pais, amém? Eu e meu genrão vamos perder um pouco da barriga, né? E tal, caminhando, fomos até o Bangu da minha casa, lá perto do Frangaço. E na volta tinha uma casa que estava ali, a pessoa acho que estava ajeitando, uma casona, sabe? E eu vi uma caixa de ferramenta, nova, muito boa. Eu falei, meu Deus, tá aí, levei. Ele até cresceu os olhos, querendo minha caixa de ferramenta. Mas eu levei, eu vi que dentro dela tinha um negócio, tipo um colarzinho, mas não tinha nada a ver, e eu joguei fora. E eu vou falar com muita responsabilidade, os assuntos mais íntimos eu vou falar na sexta-feira. Eu joguei fora, aquela caixa estava ali, e de repente me deu uma dor na coluna, que era algo assim. Falei, Kátia, remédio, comprei. Todos sabem que eu tenho o hábito de orar de madrugada, porque tem gente reclamando já do vídeo, a hora que eu mandei um vídeo que nós vamos passar aqui hoje, 3 horas da manhã para o Hélio, que eu estava orando e preparando essa palavra, e eu estava ali orando, na minha mente veio um senhor de barba, de pele escura, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, e ele com a corcundinha assim também, sabe? Eu falei, meu Deus, e na minha mente, eu orando ali, aí me veio aquela caixa. Falei, Jesus. Peguei a caixa, joguei fora. Quebrei, destruí, joguei no lixo. E aí eu comentei com o Felipe. Falei, rapaz, peguei aquela caixa, aconteceu isso, isso, isso. Pois não foi que a gente foi fazer a caminhada, no mesmo trajeto. Quando a gente passa na onde eu peguei a caixa, eu não sei se fizemos caminhada ali, mas eu passei de carro, né? De carro. Na onde eu peguei a caixa, que eu olhei aquela casa que estava sendo limpa ali, ajeitada, já tinha a placa. Uma placa grande. E na foto, o mesmo personagem que vi na minha madrugada. Só que ele estava com a bengalinha assim, com a corcundinha assim. Eu fui curado imediatamente. Então eu queria alertar aos pais que coisas espirituais acontecem dentro da nossa casa. Às vezes parece que é uma coisa muito sensacionalista. Por que eu estou fazendo esses cultos mais íntimos? Porque a Bíblia fala que o homem natural, ele não entende as coisas espirituais. E eu vou falar sobre um relacionamento de Davi e Absalão, aonde uma maldição aconteceu. Mas uma maldição não dos passados, porque se fala muito de maldição das coisas dos antepassados, do pai, do avô, uma maldição que estava presente. E Davi não se atentou, muito menos o Absalão, porque a responsabilidade da maldição que acontece dentro de casa, nos dias de hoje, envolve pais e filhos. É uma responsabilidade de todos. E dentro dessa trama que daria uma semana de fofoca, uma semana não, alguns meses de fofoca, se na época tivesse aquelas revistas sensacionalistas, para explorar o que aconteceu, porque foi com o rei, foi com um homem mais conhecido da época, um homem que é tão conhecido, tão famoso, que até hoje, nos dias de hoje, lá em Israel, os hospitais têm o nome de Davi, as escolas têm o nome de Davi, as ruas, todos os parques. É um homem aclamado, mas estava acontecendo uma situação dentro da casa daquele homem. E ele não teve a percepção de ser pai. Ele não teve a percepção de que, embora quando nós lemos esse texto, nós pensamos nas coisas comuns como se fosse uma história. Estava acontecendo ali uma infiltração maligna para que acontecesse coisas drásticas na vida daquele homem. A introdução desse texto diz assim, olha, a Giovana vai me ajudar hoje, colocando os slides para melhor compreensão, porque seria um texto muito longo. Inclusive eu preparei um vídeo, eu vou editar essa mensagem, se não tiver chiado, que o Hélio trocou alguns cabos ontem, trabalhou bastante, mas a gente vai se acertando. Olha aí, Malaquias 4:6 diz assim, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Novamente eu vou ler. Ele converterá o coração dos pais aos filhos
e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Rápido. Malaquias tem 4 capítulos, o livro de Malaquias. Fala sobre 4 maldições, ok? Primeira maldição, aquele sacerdote que entrega um sacrifício indevido. Segunda, as pessoas que estão debaixo da orientação deste homem, desse sacerdote. Terceiro, fala sobre dízimos e ofertas, com aplicação daquela época. E quarto, a conversão dos pais aos filhos. E essa palavra maldição está no livro. Então é algo muito sério, só que talvez não se falou dessa maneira que nós vamos falar hoje. A introdução desse texto fala o seguinte: nos últimos anos tem se falado em nosso meio sobre que de maldições, né? Eu escrevi errado ali, mas ninguém viu. Sobretudo quebra de maldições dos antepassados. Maldições de hoje, aquelas que têm a ver com você, que não têm a ver com a cultura dos seus antepassados, mas com a cultura que você está criando dentro de casa. Entre os pastores foi abordado essa semana um cavalo de Troia que está entrando dentro da igreja brasileira, em relação à cultura, o evangelho da cultura, eles estão dizendo. Porque existem igrejas que estão estrondando, igrejas top, igrejas de jovens, que está ali e está lotando, porque eles estão com muito antinomismo. O que é isso? Estão abusando da graça de Deus, porque onde o pecado abundou, a graça superabundou, então vamos pecar, galera. E houve alguns jovens que são artistas, que ali eles eram como referenciais, eles estão se desviando e voltando para outra cultura. E os pastores, talvez vocês vão ver isso a partir desses dias, e os pastores estão analisando isso, porque eles estão trazendo uma cultura. O diabo está se infiltrando na igreja, na casa das pessoas, por causa da cultura, da roupa, do jeito de falar, do estilo de música, da comunicação. E quando eu falo que somos um reino que temos cultura própria, é sobre isso que falamos. As menininhas se acham no direito de colocar aquela roupa depravada. Fica até mal para um pastor corrigir, que nem a nossa igreja, graças a Deus. Estou vendo aqui moças lindíssimas, ok? Todas muito bem vestidas, mas infelizmente em algumas igrejas as coisas estão depravadas. Aqueles jovens têm até piercing no nariz. Quer colocar problema seu, sabe? Mas aqui a gente tem uma cultura diferente. É a nossa igreja. Nós somos assim. Nós somos normais. Hoje eu estava falando com o Lucão, meu filho. Aí ele veio de camisa. Eu falei, filhão, vai de jovem. Beleza, pai. É que eu me sinto bem. Eu acho que a nossa cultura está assim. Agora, quando o cara quer ser mais descolado, aí é o estilo Rafa. Mas o Rafa está bem vestido como homem de Deus. Você não vê nada de um Rafa que seja normal. A não ser que ele chegue com o cabelo aqui pintado de cor de rosa. Não ia ficar bem no Rafa? Né, Rafa? Não ia ficar legal? Aí eu falo, Rafa, é mais cristocêntrico, né? O nosso culto, a Simone mandou essa semana no grupo, muito legal. Um culto congregacional, com louvores congregacionais. A gente está começando a trazer louvores de antigamente. Isso é bacana, é gostoso. Os atuais também, mas é muito bom. Mas a cultura do mundo está chegando. Isso está trazendo maldições dentro da igreja. E é o cavalo de Troia da cultura. Nós podemos viver como pessoas normais. E isso está acontecendo dentro da igreja, dentro da nossa casa. Passa, Gigi. Davi, seu filho Absalão, constitui o melhor e o mais trágico exemplo de um pai e de um filho que não conseguiram a seu tempo e na hora apropriada discernir algo extremamente maligno que começava a crescer entre eles. Deixa eu ver o próximo, por favor. Certamente Davi fosse um pai que sonhasse com o bem dos filhos. Ele, no entanto, não era capaz de transformar suas boas intenções em investimento de vida na existência dos filhos. Sonhou o melhor sonho, desejou o melhor desejo, porém não foi capaz de investir na vida dos filhos. Quando nós temos filhos, cada um de nós temos uma expectativa. Quando eu nasci, eu era a raspinha do tacho. Meu pai crente de muitos anos. Eu fui o orgulho do meu pai até uma certa idade. Por quê? Porque piquititinho, eu tocava violão. Meu pai ia para a igreja todo dia. Ele ia para a igreja
Templo não, era culto na casa da irmã Benedita, culto na congregação não sei de onde. Ele estava abrindo uma igreja em Mauá, estava abrindo uma igreja na Vila Renato, e eu estava ali. E eu cantava as 2 ou 3 canções de sempre, com aquela vozinha de criança. Ninguém percebia que seria uma voz feia como é hoje, sabe? Então, aí eu cantava ali, ó, 2 discípulos no caminho de Emaús. Eu cantava aquelas musiquinhas, bem antigas. E estava ali, eu era orgulho. Eu me recordo o dia que eu toquei guitarra a primeira vez na igreja, Vini. Poxa, ensaio, sábado à tarde. Eu fui para casa na chuva, sabe? A dança da chuva, alguém já assistiu aquele filme? Né? Aquela empolgação, falei, que top, que legal. Toquei guitarra na igreja. Só que meu pai não percebeu que a cultura do mundo estava entrando na minha casa como um cavalo de Troia, porque meus irmãos já haviam se desviado, existia muita religiosidade. Um dia, um irmão meu que era músico me levou num restaurante lotado de gente. Eu toquei no intervalo entre uma participação de um grupo e outro. Aí eu já tocava um cavaquinho, toquei o brasileirinho, desse tamanho. Fui aplaudido de pé. Ali o diabo selou a minha saída da presença do Senhor. E aí eu vivi 18, 15 anos assim, de muita tristeza, de muita ruína, de muita droga. Por pouco o diabo não me ceifou. Mas o sonho do meu pai era o melhor para mim. Meu nome é Sérgio Paulo. Ele escolheu um nome bíblico, porque filho de baiano, você sabe como é que é, né? O primeiro era o Wilson, o segundo era Delso, sabe? E aí vai, né? Willa, Wesley, Oxê, né? Willie Nelson, Willie Walt, Willie Warman, Sunday, Monday, Wednesday, né? E aí vai. E aí eu já estava na próxima etapa do meu pai, ele falou, esse menino vai ser top. Ele sonhava com isso. E o Davi, certamente, porque ele era rei, venceu o gigante, era um cara que estava ali no meio das pessoas, e ele era aclamado, ele era o melhor, ele não tinha muito tempo para a família, mas certamente no seu coração, ele queria que aquelas crianças crescessem e fossem grandes homens como ele foi. Olha que interessante, o Adonias, o filho dele, ele colocou o nome, aquele que pertence a Adonai, ao Senhor. Isso era muito significativo naquela época. Eu peguei mais um nome do filho dele, Salomão, que significa pacífico. Olha que maravilhoso. E esse rapaz que nós estamos falando, Absalão, ou Abshalom, Abshalom, que significa o pai da paz. Só que ele não percebeu que esse cavalo de Troia estava entrando dentro da casa dele, dentro do palácio, porque ele não vigiou. E na mensagem de hoje eu vou falar algumas responsabilidades dos filhos para com os pais, e dos pais para com os filhos, para que não aconteça a maldição que está descrita em Malaquias. Porque talvez você esteja passando por um processo e não se atentou de algo que está entrando dentro da sua casa. Quando eu ouvi esse vídeo pela madrugada que eu citei há pouco, a respeito dessa criança que recebeu, aí eu comecei a ver comentários, eu salvei vários, para numa outra mensagem eu ler as cartas que foi enviada para esse pastor, para esse homem de Deus, que eu não conheço pessoalmente. Ai, minha filha entrou dentro do quarto, ela não sai mais de lá. E aí começa a contar uma situação de ruína. Um dia, meu filho começou a se envolver com uma galera pelo WhatsApp e ele conheceu determinado jogo. Começou um processo de ruína. Meu filho curte tanto som e ele conheceu uma galera e começou cavalo de Troia. Aconteceram várias coisas na vida de Davi e de Absalão. Davi tinha 2 filhos, uma se chamava Tamar, o outro Aminon. Aconteceu um estupro. O Davi tinha mais de uma mulher. A Tamar era filha do Davi e irmã do Absalão. O Absalão vingou a irmã. O Absalão, ele tinha uma diferença com o pai, porque o pai ele era muito omisso. Sabe aquele pai que está dentro de casa, sabe que a filha está transando com o namorado e fica omisso? Maldição dentro de casa. Ó, minha vida, não, mas eu estou top, tá? Cultura, síndrome da cultura na religião, que está acontecendo aí. Por isso que são crentes fracassados, que não são crentes raiz. Tem muito Nutella na área.
Sabe aquele filhão que está ali ouvindo? Não, mas o que tem? Ouviu o sambinha? É o samba que você vê a letra, misericórdia, a companhia, está assim. Começou a acontecer outras coisas na vida do Absalão, na vida do Davi. O Davi omisso, de repente o Davi peca. Ele mata um homem. Ele toma a mulher do camarada, chamada Betseba. E Urias, ele chama o rapaz que está ali muito tempo, sem ter uma relação, traz ele, armando situações, aquilo o filho vai vendo, o pai deixa de ser o exemplo. Quando o filho mata o próprio irmão, o pai manda para a casa de um avô, não trata o assunto. Quando de repente, o próprio filho, depois de clamar ao pai por uma aproximação, o pai não resolve, ele manda os outros irmãos, vai lá, quem sabe. O convívio vai fazer as coisas melhorar na vida dele, as coisas vão se normalizar. O tempo não cura, o mundo espiritual é atemporal, o diabo está ali. De repente, acontece uma outra situação, aí ele manda o seu homem forte, o Joabe, aquele que é responsável pelas coisas, um grande administrador, que fica sempre ao lado de Davi, vai lá, resolve para mim, foi o responsável pela morte do próprio filho. Uma vida em ruína. Só que eu iria tomar muito tempo da mensagem se eu fosse dissecar. Então eu fiz um vídeo de 6 minutos. Nós vamos fazer um cineminha aqui. Agora tem alguém com sono aí? Dá para aguentar 6 minutinhos de filme? Para me exemplificar isso, para não tomar muito tempo da mensagem, para a gente entrar na aplicação desse texto, tá bom? Vamos lá, Leão. Sorta o vídeo, DJ. Absalão, seu nome significa meu pai é paz. Foi o terceiro filho do rei Davi. Era um rebelde que tentou usurpar o trono do seu pai. Sendo o terceiro filho de Davi, era o único filho com Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur, nascido no ano 1000 a.C. A Bíblia diz que Absalão era um homem muito bonito. Ele teve 3 filhos e uma filha que herdou a sua beleza. Mas parece que todos eles morreram antes da sua própria morte. Absalão coloca na filha o mesmo nome que a sua irmã, Tamar, talvez por causa de sua angústia contra o seu irmão Aminon, que estuprou Tamar, sua irmã, e principalmente pela passividade de Davi em não puni-lo. Davi teve com Maacá uma filha chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Tamar foi estuprada pelo filho mais velho de Davi, Aminon. Absalão, seu irmão, manteve-a em sua casa e planejou vingar este ato. Esperou 2 anos e então convidou todos os filhos de Davi para a festa da tosquia das ovelhas, em Baal-Azor, perto de Efraim. Embora Davi tenha sido convidado, ele não aceitou o convite, embora os demais tivessem aceitado. Enquanto os convidados comiam e bebiam, os servos de Absalão, já previamente combinados, assassinaram Aminon. Os restantes fugiram para Jerusalém e contaram a Davi o sucedido, o que lhe ocasionou uma grande tristeza. Absalão fugiu para Gesur e ali ficou durante 3 anos com seu avô, o rei Talmai. Esses conhecidos eventos da vida de Absalão também estavam relacionados ao castigo do Senhor a Davi, por causa do seu adultério com Batseba e o assassinato de Urias. Através do profeta Natã, Deus anunciou 3 punições ao monarca. Primeiro, seu filho com Batseba iria morrer. Segundo, a espada não se apartaria de sua casa. E terceiro, alguém de sua própria família iria possuir suas concubinas e esse escândalo se tornaria público em Israel. Os 2 últimos castigos tiveram participação direta com Absalão. Por intermédio de Joabe, Davi permitiu que Absalão voltasse a Jerusalém. Mas durante 2 anos Davi não recebeu Absalão. Depois desse tempo,
Absalão ordenou que seus servos pusessem fogo numa propriedade de Joabe, para forçar-lhe a pedir que Davi o recebesse. Seu plano deu certo e ele foi recebido pelo rei. Após ter reconquistado o favor de Davi, Absalão conspirou contra ele. Absalão se ocupou de ganhar a confiança dos israelitas pouco a pouco. Com isso, o número dos seus apoiadores aumentou grandemente. Nesse tempo, Absalão alegou que precisava ir até Hebrom para cumprir um voto ao Senhor. Tudo isso fazia parte do seu plano e a conspiração contra o trono de Davi ganhou força. Como resultado, Absalão enviou mensageiros às tribos de Israel para anunciar que ele já reinava em Hebrom. Inclusive, Absalão passou a contar com os conselhos de Aitofel, que era conselheiro de Davi. Diante da revolta de Absalão, Davi precisou fugir de Jerusalém. Absalão contava com o apoio de grande parte da população, e Davi teve que deixar Jerusalém e ir para Manaim, do outro lado do rio Jordão, para se proteger e planejar a sua resistência. No contexto da revolta de Absalão, mais uma parte da profecia de Natã se cumpriu. Aconselhado por Aitofel, Absalão possuiu as concubinas de Davi numa tenda no terraço perante os olhos de todo Israel. Esse ato abominável perante Deus também deixou clara a reivindicação de Absalão pelo trono de Israel. Com o auxílio de Uzai, que ficou em Jerusalém a pedido de Davi, e dos comandantes Joabe, Abisai e Itai, o exército de Davi conseguiu derrotar o exército de Absalão. Joabe, que era o comandante em chefe, usou a tática de atrair o adversário para os bosques para então cercá-lo. Fazendo assim, a maioria dos homens de Absalão foi destruída com facilidade, enquanto o restante fugiu. Isso se passou na floresta de Efraim. Davi pessoalmente não foi à batalha, mas deu ordem para que seus capitães tratassem com brandura o jovem Absalão. Quando Absalão fugia em uma mula ligeira, sua cabeça ficou presa no carvalho e ele ficou suspenso no ar. Então um homem que viu o que aconteceu com Absalão tratou de avisar Joabe sobre o que tinha visto. Então Joabe contrariou a ordem de Davi e com 3 dardos transpassou o coração de Absalão. Depois os homens que levavam as armas de Joabe feriram também Absalão e o mataram. O corpo de Absalão foi enterrado numa grande cova no bosque. A Bíblia diz que Davi lamentou profundamente a morte de Absalão. Que trama! Quando nós assistimos uma novela, nós vemos tudo isso como uma história. Mas quando nós paramos para pensar da maneira que estamos aqui, com os olhares voltados para o espiritual, você pode perceber a trama maligna dentro de uma casa. Erro por parte do pai, o filho avançando, se tornaram inimigos de reino. O filho, diante de situações, ele se afastava, demorava 2 anos, ele chamando a atenção do pai. Numa ocasião, ele morou a 2 quilômetros do pai, depois de 2 anos, ele falou: pede para o rei me matar, pelo menos para mim, para que eu seja visto por ele. Uma situação horrível, e às vezes pode estar acontecendo dentro da nossa casa. É uma maldição que precisa ser quebrada. Aí a nossa vida está caminhando. Sim, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele tinha sinceridade. Só que existem ações que são pontuais. É o que eu falo, não são os problemas, é o problema. Tem algo que está dentro da casa, que está ali pontual. Às vezes por falta do pai, às vezes por falta da mãe. Eu estou falando sobre sacerdócio. Ambos têm a responsabilidade. Daqui a pouco as coisas começam a acontecer. É o pai passivo demais, é a mãe ativa demais, é o pai crente espiritual e a mãe carnal.
É o pai carnal, a mãe espiritual. E chegamos a esse ponto. O que podemos aprender com a história de Davi e Absalão? Primeiro, aprendemos que Davi transferia responsabilidades intransferíveis. Davi transferiu a responsabilidade de apaziguar o coração de Absalão para os filhos. A palavra de Deus nos diz que todos em Israel já sabiam do desejo de Absalão matar Aminon. Aquela festa das tosquias, o Davi foi convidado. Ele não foi, os filhos foram. Todos sabiam que Absalão queria matar o Aminon, que o Davi deveria ter corrigido lá no começo, quando estuprou a própria irmã. Mas o Absalão, pegou a irmã e levou para sua casa. E o Davi, passivo, transferindo responsabilidades. E nós, pais, temos uma responsabilidade. Senão nossos filhos vão crescer sem Jesus. Os nossos filhos vão crescer problemáticos. E existe uma máxima dentro da casa. Aí o marido fala, poxa, mas eu trabalho, a minha parte é trazer o sustento. Não é só isso. E a mãe fala, mas eu cuido de 3, como que eu vou dar conta? Não é só isso. O sacerdócio tem que ser trabalhado dentro de casa. Nós temos que separar um tempo para os nossos filhos. Se estiver trabalhando demais, trabalha de menos. Ore mais. Comece a ver a casa em mais de um aspecto, porque nós vemos no aspecto econômico, nós vemos no aspecto educacional, nós vemos até um ambiente de paz, talvez para nós, mas nós não estamos vendo nossos filhos gritando dentro do quarto, gritando em silêncio, e nós estamos transferindo responsabilidades para quem? Para a igreja. Estamos transferindo responsabilidade para quem? Para um amigo, para a escola. É muito fácil isso. Pais omissos. Os problemas estão ali. Os pais estão tão cheios de problemas que não conseguem cuidar dos filhos e transfere. E aí o cão manda alguém para falar, olha, vem cá, eu ajudo. Ao invés de transferir e falar, não, vem cá, eu ajudo. Começando pelos pais. Segundo, depois ele transfere a responsabilidade do tratamento da alma de Absalão para o sogro. Quando o Absalão matou o irmão, ele fugiu, foi para a casa do sogro. Que situação horrível, triste. O Davi era o rei, um homem respeitado. Desde o início esse menino podia estar junto com ele. Terceiro, Davi transfere a responsabilidade para um assessor, que foi responsável pela morte do filho, que é Joabe, que tem que tramar a volta do filho para casa porque o pai não fazia nada. Nós precisamos aprender a cuidar dos nossos filhos. A Bíblia fala, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Recentemente eu fui pregar na FEBEM, aqui de Mauá. Eu prego na cadeia, na FEBEM, sempre. Domingo eu tenho uma mensagem fora, né? Domingo eu estou pregando fora também. Eu sempre prego, eu não falo para a igreja, porque é um assunto mais pessoal, mas eu estou. E eu estava lá, e no pátio, aí eles liberam as crianças, né? Os jovens, crianças, 17 anos, tudo maior que eu. Se me pegar, esgana. Só que eu estou ali esperando, tal, cantou um louvor, eu ia pregar nesse dia, e de repente entrou um, bateu nas minhas costas. E aí, Bezeca, certo, mano? Rapaz, você está aqui? Mano, é a vida, né, velho? Falei, poxa, seu pai está na igreja, sua mãe? Não, que eu fiz um papo aí, roubei uns carros na Sorocaba, e não sei. Aí eu falei, mas filho de crente? Falou, a maioria aqui é filho de crente. O cara está tão preocupado consigo mesmo, está tão preocupado com o trabalho, com o dinheiro, que a pessoa vira crente, acha que tem que ter muito dinheiro, não consegue ter sucesso em todas as áreas. Eu conheço aqueles crentes fiéis que ganham R$1.500 por mês e tem uma vida regular. Só que o dinheiro é emocional, o dinheiro é espiritual. Eu falei esses dias aqui, porque existe um demônio do consumismo, do que eu tenho que ter, da competição, que eu não admito, minha unha não está tão bonita que nem a do outro, eu não admito que a minha roupa, etc, 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 etc. As pessoas não estão desarraigadas e as FEBEMs estão lotadas. Alguém aqui
talvez já tenha tido a experiência que eu já tive de pregar na Cracolândia. O que tem de jovens, filho de crente lá? Porque tem pais omissos. Não é só orar, é cuidar. O tempo está passando, a igreja brasileira perdeu muito com isso já. Muitos anos. Não pode assistir televisão, estava tudo dentro dos guarda-roupas. Não pode, não pode, não pode. Não pode jogar futebol, não pode cortar a pontinha do cabelo. Uma religiosidade. Muitos foram para o inferno por conta disso. Só que tem pessoas que parece que traz satisfação, empodera a pessoa, falar em tom de crítica. Você pode ser uma pessoa normal, só que você deve ser um homem ou uma mulher de Deus e cuidar da sua casa. É o seu primeiro ministério. Essa é a responsabilidade que nós temos. Segunda coisa que aprendemos com Davi e Absalão. Davi era capaz de vencer gigantes, mas não sabia confrontar os filhos. Eu coloquei algumas coisas aqui que poderia estar acontecendo ali. Talvez o cansaço, quem sabe a culpa, porque ele teve uma relação com Urias, melhor dizendo, com Betseba, e matou o marido dela, Urias. E o Senhor o perdoa, mas talvez ele nunca tenha se perdoado. Então, ele não soube confrontar os filhos. Eu falei algumas situações aqui. Está muito bonitinho o filho novo falar palavrão dentro de casa. O mais querido engana, olha lá que bonitinho. A menina está transando, está sabendo, chega. É crente. Minha filha, o que está acontecendo? Quando é uma decisão só dela, pelo menos o pai se posiciona. A Bíblia certamente diria o que Davi pensava a respeito, como ele estava agindo. É como o sacerdote Eli, que estava vendo ali os seus filhos fazendo coisas absurdas na porta do tabernáculo, do local de adoração, Hofni e Finéias, e ele sequer fez algo. Morreram os dois filhos e o pai no mesmo dia. Foi uma maldição. Talvez a gente não está percebendo. Está vendo que algo não está certo. Mas nós estamos ali. E tem momentos que não é a oração que resolve, é a ação. É chegar, conversar, fazer uma DR. Ontem eu tive uma conversa, e eu não tinha nem preparado essa mensagem ainda. Estava a Kátia, ela foi fazer uma situação com a Tamara, aí eu peguei o Mateus e o Lucas. Olha a dica aí. Vamos comer o sanduba na padoca. Isso é a linguagem da nossa época, né, Tubarão? Agora mudou, mas vamos comer um sanduba na padoca. Pá. E aí, como é que tá? O que está acontecendo? Por que isso? O que você está pensando que Deus é e tal? É para o filho e para o neto. Porque estavam os dois ali. Vocês estão entendendo? O pai do Mateus, o pai legítimo, não é cristão. O pai do Mateus, o legítimo, tem um assessor chamado Xbox. Xbox não, PlayStation. Larga lá. Quando sai para levar, se levar, é para um lugar onde tem bebida, onde tem promiscuidade. A gente precisa ajudar. Eu e o Felipe estamos fazendo esse papel. Mas nós temos que confrontar. Aí o filho se torna... E o pai está vendo que está fazendo a coisa errada e não chega para confrontar. Está vendo que a coisa está entrando como um cavalo de Troia. Vocês conhecem a história do cavalo de Troia, né? Eu estou falando aqui, todos conhecem, né? Está como um cavalo de Troia, já está dentro da sala de casa. E a gente consegue enxergar o mundo. Nós só não enxergamos o que está acontecendo dentro da sala da nossa casa. Terceiro, consequências da maldição familiar. Davi fugia do olhar nos olhos dos filhos. O pai perdeu a força, quebra de princípio de autoridade. Autoridade, até uma certa idade, a Bíblia fala da varinha. Por que a varinha? Não bate com a varinha, bate de pantufa. A varinha, ela não aumenta, ela enverga. Você batendo forte ou devagar, porque essa correção da varinha, ela não é para machucar, ela é para ensinar, para corrigir. Como que se bate de varinha? Chama no quarto, conversa, vou te dar 3 varadinhas. Isso é o que a Bíblia manda, é você
massacrado pela internet. Mas a Bíblia fala. E olha, nós vamos orar juntos agora. Você sabe por que você errou? Na Bíblia é assim. Mas aí o menino vira um adolescente, um pré-adolescente, aí não serve mais. Mas tem que confrontar, porque sente. E hoje a idade desceu. A Helena confronta o Lê. Ao extremo, ela já entende. Então não é necessário isso, mas é necessário. Senta, Helena, vamos conversar. Estou dando como exemplo, tá? É assim que tem que acontecer na nossa casa. Só que o pai está trabalhando muito. A mãe está com a cabeça virada, fazendo um monte de coisa. Eu tenho um problema aqui, tenho um problema ali, tenho um problema lá. Só que a bolinha da vez é esse cavalo de Troia. Absalão não soube administrar suas crises e abriu uma brecha para Satanás desenvolver em seu coração uma bomba de ódio. Aí o que aconteceu? Por que está cheio de menino na FEBEM? Por causa dessa má relação. Aí o menino cresce morrendo de ódio. Meu pai, ele me amava, gente. Um servo do Senhor. Todo lugar que nós vamos, a gente vê falar muito bem dele. Mas dentro de casa, ele ainda não tinha isso. Porque esse perfil de mensagem é aqui. Na minha época não tinha isso. Vocês estão entendendo? Tem um monte de misericórdia. Que quer ser patriarca. Não tem isso de conhecimento. Não sabe isso de Bíblia. Não sabe isso de vida. Aqueles conceitos de 1900 e bolinha, ele está trazendo para hoje. As coisas estão evoluindo. E ele não está progredindo, não está chegando no filho, não chega junto. Aí quer ser o patriarca, o neto. Os dias de hoje é assim, queridos. Uma criança de 13 anos se veste diferente de uma de 16. Ela curte um som, de 16 outra. A linguagem dela é uma ou outra. E a de 18 também. E o pai que tem 30, 25, também é diferente. Se nós não ficarmos atentos, o diabo vai entrar dentro da tua casa. E você sequer vai saber. Anime pornográfico. Misericórdia. Eu vou falar. Tem uns camaradas aí na internet que estão doutrinando nossos filhos. Um bando de sem vergonha, enviado do diabo. Tem mais de 1 milhão de visualização cada vídeo que esse camarada faz. E a gente está vendo, está dentro da nossa casa. Cavalo de Troia, o diabo está lá dentro. Homossexualismo. Nós aconselhamos um casal e tinha um menino, né, Cátia? Eu estava aconselhando ali, eu falei, olha, tem brinquedo lá dentro. O pai estava contando essa situação. Falei, vamos ver qual brinquedo vai pegar. Pegou brinquedo feminino, cor de rosa. Ah, mas não pode falar. Pode sim. Aqui pode. Se um dia começar a nos prender, pastores, vai prender. Mas nós não podemos nos calar, porque na ética o maioral é Deus. Vamos correr, senão não dá tempo. Atitudes práticas que nos ajudam a evitar a maldição familiar. Conversão de pais para filhos. Pais convertidos a seus filhos não transferem responsabilidades, nem para o pastor mais consagrado, nem para o psicólogo mais renomado, nem para a escola mais conceituada, nem para a igreja mais ungida. Segundo, pais convertidos a seus filhos não minimizam o poder das amarguras familiares. Não disse, isso é briga de irmão, é desavença deles. Eles não se dão muito bem, mas um dia eles se acertam. Não, não é assim. Ok? 3, pais convertidos a seus filhos consideram cuidadosamente os sentimentos perniciosos, nocivos a uma relação familiar sadia e tratam-nos de forma amadurecida. Se a mulher vê que o pai está tratando de forma nociva o filho, fala com o marido, fala com a esposa. Porque senão fica esse climão dentro de casa. 4, pais convertidos a seus filhos não fogem dos seus pecados da juventude. Antes, os resolvendo na presença dos filhos. Eu nunca neguei para o meu filho que eu fui um alcoólatra, um drogado. Mas eu também falo para ele a vida desgraçada que eu vivia. E o que o Senhor Jesus fez na minha vida. E pode fazer na vida dele. E ele me tem como exemplo. Porque ele não vai falar e jogar na minha cara. Vai falar o quê, xará? Você usava também. Ele sabe disso, graças a Deus. Meus filhos são crentes. Meu filho tomou Guaraná uma vez na vida. Nunca mais, não gostou. Todo mundo sabe, tem festinha, tem que levar suco. Graças a Deus. Vocês estão entendendo? E aqui é a atitude prática que nos ajuda a evitar a maldição familiar.
Tem pessoas que têm maldição familiar que está acontecendo a vida inteira, não se liga, não muda a chave por causa de ego. É uma disputa de mãe, pai com filho, de filho com pai e mãe. E tem uma maldição dentro de casa. E depois não quer que a vida não corre, não anda. Vamos lá. Está falhando esse programa novo, hein, Hélio? Está meio no replay, né? Marcas de filhos convertidos aos pais. Os filhos também vai ter que ouvir aqui. Ok? Tem consciência de que não estão fadados, predestinados a serem produtos do pecado dos pais, nem a cometerem os mesmos erros deles. Só porque o pai pecou não é justificativa. Deus não tem neto, só tem filho, tá bom? Você é filho, não é neto. Ah, meu pai fez, eu vou fazer também. Ele não tem moral para me falar. Existe céu e inferno. Aí na sexta-feira vocês vão vir aqui, vocês vão ver que é bem íntimo isso. Cada um vai prestar conta diante de Deus. 2, filhos convertidos aos pais não atribuem ao tempo a cura dos ferimentos da alma. Se tem problema, conversa com o papai, conversa com a mamãe, vamos acertar. Eu sei que é indigesto, mas nós temos que sentar e conversar, para que a sua vida cresça em todas as áreas. Porque tem uma maldição, ela atinge o raio de ações de toda a família, em todos os sentidos. 3, filhos convertidos aos pais tomam cuidado para não caírem na teia das amarguras familiares. Tem que tomar cuidado. Ah, tem algo, tem que perdoar. Filho crente tem que perdoar pai. Não tem esse negócio, não, mas no passado, acabou. Quer ser servo do Senhor, quer que a vida ande, tem que chegar com o pai, com a mãe, abraçar e falar, eu te amo. Pode ter acontecido algumas coisas, o tempo vai curar? Não, o que vai curar é você abrir mão, porque perdão não é sentimento, é decisão. Eu decidi perdoar, minha vida vai mudar. Não vai dar tempo, mas eu vou contar umas histórias aqui há algum tempo, que eu era um cara coração duro de pedra, e quantas coisas aconteceram, já passou. Passou, a partir de agora é vida nova. Hoje é dia dos pais, cadê meu pai? Não tenho, eu sou o pai, então vou ficar choramingando agora, porque eu não tenho pai, vou levar flor num cemitério que não existe ninguém lá. A vida anda, galera. Passou. Passado, ficou no passado. Agora, bola para frente. Essas são as maldições que devemos nos preparar para quebrar em nossos lares. Não podemos mais nos conformar com a destruição das nossas famílias. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. O Bigodinho vai preparando as crianças. Nós vamos ter um louvor aqui, que a galera vai. Amém? Prepara o celu aí depois, os pai babão. Ou então a gente edita lá e manda o vídeo só das crianças depois, tá legal? Eu não sei por que eu preguei isso. Eu queria pregar sobre o Pai bondoso. O meu tema da mensagem era Jesus, o papai, o Abba, né? Paizinho. Mas amém. A nossa igreja está passando por um processo de conserto. Estamos em 40 dias de jejum e oração. Mais um, acho que 5 agora, pessoas viram chinfreta dentro de casa. Tem que quebrar. Tem coisa errada. Tem coisa errada? Vai para cima. Não pode prevalecer. É assim que funciona. É indigesto falar, eu queria muito sair daqui. Vendo anjinhos. Isso é coisa, é efêmero isso. É uma utopia. Não é verdade. Verdade é isso. Quer ter uma vida abençoada? Bate no peito. Romário, joga a bola em mim. Desse tamanho. Joga a bola em mim e fazia o gol. É assim que você tem que fazer, amém? Eu não sei aonde Deus falou com você, mas certamente Ele deve ter te mostrado um cenário. Se você está vivendo isso, nós vamos quebrar agora em nome de Jesus. Se você não vive, você vai saber como se defender. Se porventura o diabo quiser entrar dentro da sua casa como um cavalo de Troia. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra, obrigado por esta mensagem. Nós queremos repreender em nome de Jesus toda maldição familiar. Queremos repreender em nome de Jesus toda ação, Senhor, espiritual contrária. Nós somos família de Deus. Sabemos que o Senhor é um ser relacional e o Senhor quer o bem para a nossa casa. Nós somos vencedores em Cristo. E em nome de Jesus, nós queremos repreender toda ingerência, Senhor, contrária dentro da nossa casa. Nós pais, nós mães, vamos nos conscientizar do nosso papel em nome de Jesus. Que após esta mensagem, Senhor, haja perdão, haja cura, em nome do Senhor Jesus. Amém.